Pobre não deveria ter filho, isso não deveria ser uma discussão. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Alex, esse aqui é o Devaneio. E hoje eu vou falar sobre mais um assunto muito leve, muito family friendly, que é pobre não deveria ter filho. Antes de tudo, eu concordo com essa frase, dessa vez não é clickbait, realmente concordo. Existem alguns pontos que eu gostaria de falar nesse vídeo. Vamos lá. Devaneio. Bom, primeiro, para algumas pessoas pode ser óbvio, né, que pobre não deveria ter filho. Até porque se você não tem condições nem de se sustentar, de se dar uma vida boa e digna, por que você iria querer ter filhos, né? Isso é um assunto mais complicado do que parece e tem mais nuances do que parece. Começando pela minha opinião. Vamos lá. Eu tenho 3 irmãos, na verdade. Minha mãe teve 4 filhos e a gente não tem grana, obviamente, né? Eu já falei isso antes. E, cara, a gente passou por umas dificuldades e ainda estamos passando por algumas dificuldades que, assim, poderiam ter sido evitadas se a gente não existisse. Além do, do fardo que é ser pobre, além das dificuldades que você tem de ser pobre, que você vai passar isso para sua criança, você vai passar isso para o seu filho quando ele nascer, também tem algumas questões sociais que envolvem esse assunto. Por exemplo, quem é beneficiado quando o pobre tem filho? Quem é que é beneficiado? É o rico? Ah, meu Deus, comunista, comunista. Vou sair do vídeo. Calma aí, compassa. Calma, calma. Também nem é assim, não. Vamos lá, vamos por parte. Primeiramente, a maioria das pessoas pobres, na verdade, a maioria das pessoas pobres que tem emprego, a maioria desses empregos são CLT e salário mínimo. E como tem muita gente precisando de emprego, porque tem muita gente pobre nesse país, porque pobre aqui tem muito filho, você acaba tendo que aceitar qualquer serviço para poder viver, né? Para poder comer, para poder existir, senão você vai morrer de fome, porra. Com isso, quem é empresário pode oferecer um salário mínimo mesmo, em uma condição precária mesmo de emprego, porque mano, vai ter muita gente que vai aceitar, porque não tem escolha, entendeu? A gente não tem escolha. Se você é pobre e você decide não ter filho, você vai focar na sua própria vida, você vai investir em estudos, você vai investir em conhecimento, entendeu? E você vai acabar, uma hora ou outra, você vai acabar acumulando um dinheirinho ali, acumulando um patrimôniozinho ali, entendeu? Você vai conseguir pelo menos ter uma casa própria, você vai ter um emprego melhor, porque você vai ter, sei lá, uma graduação, um curso técnico e etc. Aí seria uma hora de você ter um filho, sabe? Quando você já tivesse uma condição melhor para poder criá-lo, para ele poder ter uma condição boa de vida, cara. Uma condição melhor que a sua, pelo menos. Só que isso é a parte, digamos assim, técnica da coisa, sabe? A parte robótica da coisa. Porque nós somos seres humanos e seres humanos têm emoções, né? E a emoção, ela pesa muito em qualquer cenário possível. Então, apesar de eu concordar que pobre não deveria ter filho, existem algumas nuances aí que a gente tem que comentar. Bom, falando sobre emoção, tem o desejo de ter filho, cara. Porque, assim, tal qual uma propaganda que fala sobre um carro da hora, uma viagem da hora, sabe, uma casa da hora e etc, sabe, bens assim de consumo, quando o pobre vê, ele se sente, tipo, impotente, incapaz. Nossa, eu queria muito ter isso, eu queria muito ter aquilo, sabe? Porque o ser humano, ele sempre se compara com outros seres humanos, isso é normal, a grama do vizinho é sempre mais verde. Quando você já tem uma idade que você poderia ter filho, por exemplo, a minha idade que é 25, você fica pensando, pô, mano, eu quero ter um filho, sabe? Só que você tem que vir com um lado racional de pensar, poxa, eu não posso ter um filho por causa disso, disso e daquilo, tá entendendo? E é complicado, cara, é complicado, porque tem gente que se deixa levar. E o mais complicado ainda é que não é que se deixa levar como se isso fosse algo negativo, entendeu? Porque ter filho nessa sociedade só virou algo negativo porque a gente montou ela do jeito que ela é, tá entendendo? Se você pudesse ter um filho e você conseguisse suprir todas as necessidades dele, não seria um fardo, tá entendendo? Porque eu vejo muita gente falando que é muito difícil ter filho, e criar filho é difícil, e blá blá blá. Só que a maior parte da dificuldade que eu vi meus pais tendo, e as pessoas próximas a mim tendo, ao criar um filho,
foi financeiro, cara. O financeiro que pesou muito mais, tá entendendo? É claro que não é só isso. Você vai ter a privação de sono e você vai ficar cansado pra caramba e vai ter que se desdobrar. Enfim, eu sei. Só que o que pesa muito no pobre, o principal, é o financeiro. Porque, pensa aqui comigo. Se você não tem grana pra poder criar o seu filho e ter uma vida digna também, você vai ter que dar pra ele. Você vai ter que tirar de você pra dar pra ele. E como ele é a prioridade, você vai aceitar uns empregos muito ruins, você não vai conseguir ter uma liberdade de escolha, para entender, esse emprego tá me fazendo mal, vou sair dele, assim, vou fazer uma reserva de emergência, vou sair dele enquanto eu procuro outro, você não vai ter essa opção. E o problema não é só aceitar emprego em situações precárias, é que como você vai ter que fazer dinheiro, você não vai ter tempo pro seu filho. E se você não tem tempo para ele, você vai acabar errando e não suprindo necessidades que o seu filho tem, sabe? Tipo, tempo de qualidade, ter a sua atenção ali, conseguir acompanhar ele em todas as fases da vida dele, sabe? Praticar um esporte com ele, brincar com ele. Você não vai estar 100% presente ali. Porque quando você estiver com ele, ao invés de você estar 100% focado nele, você vai estar com a sua cabeça num trampo, você vai estar com a sua cabeça cansada. E você pode me dizer, não, mas eu sou presente com meu filho e eu acompanho ele. Cara, não. Se você está mentalmente cansado, você pode achar que você está 100% ali presente com ele, mas você não vai estar. E isso é um problema. Às vezes você vai ter um, dois empregos, até três empregos, tipo, empregos em situações horríveis, só para poder criar esse filho, tá entendendo? Então, isso só beneficia quem tá lá em cima, cara. O pobre ter muito filho só beneficia os empresários, só beneficia as empresas, porque ele vai ter um funcionário escravo, ele não vai poder sair de lá, tá entendendo? É complicadinho. E são vários problemas, sabe, que isso causa, velho. É, tem muita gente que é descuidado, aí tem muito cara que engravida a mulher, ou a adolescente, né? Você sabe como é que funciona aqui nesse país, e mete o pé, porque ele não tem condições de criar aquele filho. Aí o que que acontece? Esse moleque vai crescer sem pai, aí a mãe vai passar uma dificuldade do caralho, aí muitas vezes vai ficar com outro cara porque ela precisa, né? Porque ela tem que cuidar do moleque. Aí esse outro cara pode ser um merda, pode não cuidar do filho dela do jeito que deveria. Aí eles vão lá e vão ter 8 filhos, aí ele pode, sabe, pesar mais pra um lado do que pro outro, de cuidar mais de um do que do outro. E isso gera vários e vários conflitos. E o que é foda, cara? Entra até uma questão racial aí. Porque a galera puxa do lado da eugenia, dizendo que não é pra multiplicar pobre, porque a maioria dos pobres são pretos, etc., não querem mais. Sendo que isso causa um efeito totalmente oposto, sabe? Porque pensa aqui comigo. Cara, eu trabalho de iFood. Eu faço entrega, eu trabalho na área nobre da minha cidade. Zona Norte de Recife. Trabalho por lá. E eu vejo isso. Eu vejo que família de brancos, elas são uma família inteira, sabe? Eu não vou nem citar aqui família tradicional, blá, blá, isso não interessa, entendeu? Não é o tópico desse vídeo. O que eu tô querendo dizer é que tem o pai, tem a mãe e tem o filho. Ele já sai na frente com essa, cara. Já sai na frente com essa. Porque tem muito mesmo. Tem muitos pais do gueto que não são presentes. Alguns porque morreram, outros porque foram embora. Tá entendendo? Isso é um problema. Eu não estou dizendo que todo pai que é de favela vai embora. Eu não estou dizendo que são todos. Mas isso acontece com muito mais intensidade em bairros pobres. Tá entendendo? E não é como se também brancos também não abandonassem um filho ou cuidassem excelente do filho. Não, não é isso que estou dizendo. Nada de preto no branco, lembra? Estou dizendo que é a maioria. É a maioria, cara. E se não for a maioria, é um percentual maior de pais brancos presentes, tá entendendo? E isso faz com que a criação dessas pessoas sejam melhores, entendeu? Essa criação seja melhor. Enquanto enquanto um menino ali que é preto, que é do gueto, não tem uma referência de homem, tá entendendo? A referência de homem que ele tem é um amigo mais velho, é um youtuber, tá entendendo? E não é a mesma coisa, não vai tampar um buraco. Cara, imagina tua mãe aí, tipo, você tipo, quem tem mãe. Imagina se você não tivesse o amor da sua mãe, e você acha que você seria a pessoa que você é hoje?
se não tivesse esse suporte ali dela, tá entendendo? Não é a mesma coisa, cara. Então, isso é uma coisa pra se pensar, mano. Porque você acha que é eugenia por um lado, sendo que só não é que beneficia, tá entendendo? É que a gente sai atrasado na largada, cara. A gente sai atrasado. Porque se você não tem um pai ali na criação do seu filho, tanto pra filha, eu tô falando de uma criação decente, eu tô falando de um pai decente. Tanto uma filha, ela não vai saber qual modelo de homem que ela deve se relacionar, e não vai saber se relacionar com um homem, não vai saber os limites, não vai saber o que é red flag, o que não é, numa criação boa de um pai, tanto o filho não vai saber o que é ser homem, saca? E eu não tô falando de, meu Deus, porque a mulher tem que ser mulher e o homem tem que ser homem. Não, não tô. Minha conversa aqui não é papéis de gênero, tá entendendo? Eu tô falando de relações mesmo de amizade ou sabe, qualquer tipo de convívio, qualquer tipo de relação. Não pode ser só amorosa, tá entendendo? Não pode ser só uma relação tipo de casamento, de namoro. Não, mano. É o jeito mesmo que você vai tratar esse sexo em específico, tá entendendo? Muita gente só nasce com. Muita gente só é criada, aliás, com a mãe. Bom, a nossa pirâmide etária está mudando. Na verdade, a pirâmide etária do mundo como um todo está mudando, né? Eu vou tentar caçar alguma imagem aí de uma pirâmide etária da década de 90 para um agora de 2020 por aí. Eu vou tentar colocar na tela aí para vocês terem uma noção. Tem muito mais idosos e pessoas adultas hoje em dia do que antes, entendeu? Do que algumas décadas atrás. E eu acho que isso é uma tendência mundial, sabe? O problema é que ainda vai demorar pra galera ter esse tipo de consciência. E obviamente isso ainda vai impactar em outras áreas, tipo a Previdência, né? Que a Previdência precisa de gente jovem para poder se manter. Porque a Previdência do Brasil é uma coisa complicada, tá entendendo? Mas eu não quero entrar nesse assunto aqui agora. Tem vários problemas ali que circundam esse tema. E eu queria muito trazer isso pra cá porque eu acho que eu posso falar, sabe, disso. Porque, né, eu já falei, eu sou pobre, eu tenho mais 3 irmãos, minha mãe não é formada, não terminou nem o ensino fundamental. Meu pai morreu, eu tinha 3 anos, né, como eu já disse antes, e meu padrasto também não terminou nem o ensino fundamental, então é uma situação degradante. E eu tô aí, né, nessa corridinha pra tentar subir de vida, pra poder melhorar e ter meus filhinhos, cara. Eu quero ter filho, mano. Um ou dois, assim, eu penso, né? Mas eu acho que é aquele lance dos 20 e poucos anos que você pensa, eu quero ter filho. Aí outra hora você pensa, pra que ter filho? O mundo tá acabando, tá tudo fervendo, ebulição global, flor na Antártida e etc, sabe? Mas enfim. Pô, esse foi um vídeo rápido. Eu acho que não tem por que eu me estender muito, já que eu já falei o que é que eu acho, já falei minha opinião. E é isso, cara. É torcer pra que a gente tenha mais consciência, sabe? E pense mais com isso aqui do que com isso aqui, tá entendendo? Acho que educação sexual ajuda muito nisso. Você falar sobre métodos anticoncepcionais e preservativo e consciência também, né? No caso, consciência de classe ali. Eu acho que são assuntos que ajudam nesse tema. E é isso, pessoal. Como esse vídeo aqui foi curto, eu vou tentar trazer outro vídeo mais rápido. Talvez essa semana ainda, não sei. Vai depender. Se vier alguma ideia sobre algum assunto interessante, eu trago. É isso, galerinha. Falou!